Olá, eu me chamo Neuza, sou filha de obreiro da igreja e meu pai sempre foi muito na regra conosco. Somos em 3 pessoas, eu e mais 2 irmãos e eu sou a caçula. Meu pai é daquele chefe à moda antiga, tudo é conforme suas ordens e sempre eu obedeço. Porém, vezes e outra, eu não quero ir à igreja, mas ele briga comigo e no final eu vou mesmo assim sem vontade. Com relação à igreja, acho que muitos sabem como funciona cada regra. E regras são feitas para se cumprir. Em certa vez meu pai disse que faríamos um propósito e subiríamos ao monte no pé da serra. Caminhamos mata dentro e já não achei vontade nenhuma para ir com eles. Mas como disse, meu pai ditava e nós tínhamos que obedecer. Reunimos um batalhão de gente e fomos todos para lá. Ao chegar naquele lugar era mato, mosquito para todo lado. Eu fiquei irritada com meu pai por me forçar a estar ali. E quando começamos a reunião de oração, minha vontade era de ir embora. Estávamos todos juntos, quando então tudo dentro daquela mata escura começou a estralar para todo lado. Barulhos em todo canto foi me dando uma inquietação. Uma inquietação misturada de muito medo e comecei até a suar frio. Colei do lado da minha mãe e de tanto medo entrelacei os meus braços no dela. E começou a me dar uma sensação estranha, como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento. Naquela hora, a escuridão e a vulnerabilidade era como um belo pedaço de carne jogada à frente de um leão faminto. E quando estávamos todos ajoelhados e de mãos dadas, recuou próximo de nós um esturro igualmente a um porco quando é mexido nele. Foi mesmo desse jeito e a princípio até pensei realmente que fosse um porco, mas na verdade não era. O desespero bateu e todos se levantaram e foi aquela gritaria. Meu pai pedia calma para todos nós e dizia que o que quer que fosse, Deus o aniquilaria. Com essas palavras, não deu nem tempo de nos consolar. Nunca vi um pulo tão alto e absurdo daquele jeito. E aquela criatura caiu de pé em nossa frente. E já caiu armado, como um tamanduá quando abre os seus braços para se defender. Mas no caso dele, era diferente. A coisa queria nos atacar e nos extirpar. Aquela besta rosnava igualmente um cachorro quando então meu pai deu um grito, no ato de pura coragem e bravura. E então ele disse: O Senhor Todo-Poderoso nos cobre e nos guarde com os teus santos anjos. Incrivelmente todo o lugar foi tomado por uma forte ventania que surgiu do nada. Aqueles olhos vermelhos e horríveis quase não piscavam,
e o fulgor da respiração daquela criatura chegava a levantar seus ombros e dava para sentir o poder na estrutura daquela criatura. O forte vento não cessava. Muitos de nós já chorando e eu sussurrava o nome de Deus bem baixinho. Quando aquela fera se armou para pular em cima de nós, novamente meu pai disse: todos estendam as mãos. E quando assim fizemos, surgiu uma luz tão clara, mas tão forte, que quase nos cegou. E quando levantamos os olhos, havia uma multidão de seres mais bonito, o qual eu nunca vi na minha vida. Aquilo era incrível. Havia asas nitidamente fechadas. Nunca vi algo tão bonito daquele jeito. E até esquecemos do medo que estávamos sentindo. Só que não parou por aí. Havia 2 seres de brancos ao lado daquela fera, um de cada lado, com as mãos sobre os ombros, e a criatura de joelhos e calmo como um cachorro adestrado. Mesmo vendo tudo aquilo, não acreditava que estava passando por tudo. Aquela criatura que estava de joelhos caiu sobre o chão e caiu como se estivesse morto. E aqueles seres se desfizeram na nossa frente e desapareceu. A escuridão retornou pela mata e fechou tudo e ficou tudo escuro. Com medo de tudo aquilo, meu pai e os outros pediu para sairmos dali depressa. Saímos daquele lugar e, quando chegamos, a ordem foi não contar nada a ninguém no que houve. Meu pai depois disse que seria o melhor que assim fizéssemos, ficássemos com a boca calada. Era a melhor solução. E ainda nos proibiu de contar para alguém ou falar na igreja. Achava bobagem essas coisas. Mas nas internets da vida é o que sempre mais eu vejo. Mas dessa vez, eu que senti na pele provei a realidade do mundo espiritual e das coisas esquisitas que existem na Terra. Ninguém nos disse nada, mas logo vi. Aquela coisa era um lobisomem. Ah, que loucura! Nunca imaginei falar isso. Mas foi real. Ninguém mais quer saber de entrar na mata dentro para ir orar. Depois de tudo que aconteceu, o povo fica até com raiva se falar ou tocar no assunto. Detalhe que depois disso, aumentei mais a minha fé em Deus, por saber que nesse mundo realmente existem coisas que acreditava que só houvesse em filmes. Eu sei de uma coisa: não entro mais no mato, nem que me pague. A fé aumentou, mas o medo também veio com um brinde.